Em setembro de 1987, em um terreno abandonado no centro de Goiânia, dois homens encontraram um aparelho de radioterapia esquecido há anos. Ao desmontarem o equipamento, um pequeno compartimento se abriu, revelando um pó azulado que brilhava no escuro, sem qualquer aviso de perigo. Aquele material foi levado para casas, repartido entre amigos e familiares, e admirado como algo curioso, sem que ninguém pudesse imaginar que aquele brilho silencioso marcava o início de uma das maiores tragédias radiológicas da história. Nos dias seguintes à descoberta, o pó azul passou de mão em mão, foi espalhado em objetos, roupas e ambientes domésticos. Crianças brincaram com o material, adultos o guardaram como lembrança, enquanto sintomas estranhos começavam a surgir: náuseas, tonturas, queimaduras inexplicáveis e queda de cabelo. Médicos ainda não compreendiam a causa, e a cidade seguia sua rotina, sem perceber que a radiação avançava de forma silenciosa, atingindo dezenas de pessoas sem deixar sinais imediatos de perigo. À medida que os relatórios avançavam, as conclusões apontavam para uma combinação de falhas técnicas e organizacionais. O sistema de segurança não havia sido projetado para lidar com aquela ativação indevida, e os protocolos existentes não previam um cenário tão específico. Não houve confirmação de sabotagem, mas ficou claro que decisões anteriores, limitações orçamentárias e atrasos acumulados contribuíram para um ambiente onde o risco foi subestimado. A tragédia expôs fragilidades profundas no programa espacial brasileiro. Anos depois da explosão, a base de Alcântara permanece como símbolo de um sonho interrompido. O acidente forçou mudanças em protocolos, acordos internacionais e na forma como o Brasil passou a tratar segurança espacial, mas nenhuma correção técnica foi capaz de reparar as perdas humanas daquele dia. A tragédia deixou uma lição dura e permanente. Em áreas onde o erro não perdoa, o silêncio antes da falha nunca deve ser ignorado. À medida que os sintomas se agravavam, alguns pacientes começaram a ser internados com quadros que não se encaixavam em doenças comuns. Médicos desconfiaram de algo fora do normal. Exames apresentavam alterações graves e inexplicáveis. Somente depois de semanas surgiu a suspeita de contaminação radioativa, quando especialistas identificaram que diferentes pessoas, sem relação direta entre si, compartilhavam o mesmo histórico de contato com aquele material desconhecido. A partir desse momento, o que era tratado como casos isolados revelou-se um desastre em escala urbana. Quando a presença do material radioativo foi confirmada, autoridades isolaram áreas inteiras de Goiânia. Casas, ruas e comércios foram interditados às pressas. Moradores passaram por exames em massa e toneladas de objetos contaminados precisaram ser recolhidas. O medo se espalhou rapidamente, pessoas começaram a evitar qualquer contato físico, e a cidade entrou em estado de alerta, marcada pela incerteza, pela desinformação e pelo receio de que o perigo estivesse em qualquer lugar. Com o avanço das investigações, confirmou-se que centenas de pessoas haviam sido expostas à radiação. Algumas desenvolveram quadros graves de síndrome aguda, e 4 vítimas acabaram morrendo em decorrência direta da contaminação. Famílias inteiras foram afetadas, e muitos sobreviventes passaram a enfrentar não apenas problemas de saúde, mas também o estigma social. O medo do contágio transformou vítimas em alvos de rejeição, ampliando o trauma deixado pelo acidente. Mesmo após a remoção do material radioativo, o medo não desapareceu. Moradores passaram a ser evitados, produtos vindos de Goiânia foram rejeitados em outras cidades, e muitas vítimas enfrentaram discriminação por anos. O acidente deixou marcas invisíveis, não apenas no ambiente, mas na memória coletiva. A sensação de insegurança persistiu, reforçando a ideia de que a tragédia não terminou com a limpeza, mas continuou na vida daqueles que sobreviveram à contaminação. Décadas depois, o acidente com o Césio 137 permanece como um alerta permanente sobre negligência, abandono e falta de informação. A tragédia levou a mudanças na legislação, no controle de materiais radioativos e na forma como o país passou a lidar com riscos nucleares, mas nenhuma medida foi capaz de apagar o sofrimento das vítimas. O brilho que encantou por alguns dias deixou uma lição duradoura. Perigos invisíveis exigem responsabilidade visível.